agora Olá, eu acho que a gente está ao vivo. Deixa eu ver. Deixa eu sempre dar uns segundinhos para ver se as pessoas começam a olhar. Por favor, comecem a olhar. Por porque favor, a gente está aqui ao vivo. Deixa eu ver. Olá, sim, agora sim, estamos ao vivo. Você assustou? Boa noite, bem-vindo ao Live Literatura, a sua web crônica semanal sobre o universo literário. E eu estou aqui hoje numa segunda-feira, um dia excepcional para as lives, que geralmente começam nas terças-feiras e às vezes se modificam os dias por uma questão de agenda. Porque minha agenda é muito concorrida. Por causa da agenda concorrida desta pessoa que se encontra aqui do meu lado, que é uma pessoa que me deu um grande privilégio. Conta, Maurício, Vou contar, eu tô até emocionado, é difícil pra mim. Cai a lágrima. Mas eu faço lives ao vivo e a emoção também é ao vivo e sem dublê. Ele sempre faz essa piada. Eu sempre faço essa piada. A piada ela tem graça até, ela pode ser contada até 3 vezes mantendo a graça original. Sim, daí depois vira um bordão, vira tua marca registrada. Eu acho que eu já contei 3 vezes, né? Vira um bordão. Não sei se virou um bordão. Tá, mas eu vou contar a história. A pessoa que está aqui do meu lado, vou parar de chamar ela de pessoa, vou apresentar, a minha amiga Bruna Agratezu. Não. Ai, cara, coisa de live ao vivo. Tessuto. Japonês? Não, italiano. Italiano. Eu achei que era japonês. Tessuto, né? Não? Não. Ela não riu. Gente... Eu sempre rio das piadas dele. No ensaio ela riu bastante. Gente, eu tô muito feliz com a presença da Bruna pelo seguinte detalhe. A Bruna... Conta. Vai, Vou contar. A Bruna é a primeira pessoa que se convidou para participar do Live Literatura, graças a um convite que ela soube que eu fiz a uma outra amiga nossa, a autora Adriana Machman. Sim, a Adriana chegou lá e disse assim, pois é, porque eu vou fazer a live com o Maurício. Eu disse, pronto. Pra ele me convidar também, né? E eu me senti muito lisonjeado, porque quando eu fiz o Live Literatura, quando eu criei a página do Live Literatura, a proposta inicial, uma das propostas iniciais era essa, dar espaço para autores divulgarem o seu trabalho, autores iniciantes. E eu fico muito lisonjeado porque espero que a tua atitude motive novos autores a também se convidarem. E daí eu passei a perna na Adriana e vim antes que ela. Veio antes que ela, é verdade. Arrasei. E veio antes que ela vai vir na quarta-feira da semana que vem, eu acho que ela vai te dar uma réplica, hein? Ela vai falar alguma coisa. Daí eu volto pra fazer a tréplica. A tréplica, é? Não, daqui a pouco vocês podem fazer uma live juntos. Aí a gente tira o Maurício e fica só nós duas. Como é que é? Uma Family Live, não sei como é que seria. Ai, que horror essa piada. E eu também queria dizer, o que eu ia dizer agora, esse Alzheimer precoce. Gente, a Bruna vai estar lançando o livro dela, Os Bastidores de Emma, em novembro, né? 3 de novembro. 3 de novembro. Mas antes de falar do teu livro, assim, eu gostaria de falar sobre a Bruna. Como eu disse, eu te agradeço a tua iniciativa de fazer uma live. Eu quero te fazer uma pergunta. Faça. Eu te cobrei alguma coisa por estar fazendo essa live aqui contigo? Sim. Mentira. Não, ainda não cobrei. A Adriana ali. Adriana... Oi, amigos! Beijão, Bruna. Beijo. A Adriana Stenck esteve aqui também presente. Em outro momento fez uma live. E a Maurício derrubou tudo no chão. Derrubei tudo no chão. Tá aqui o livro da Adriana. Continua aqui, viu? Os livros continuam aqui no espaço do Live Literatura. Agualina, uma aventura fora da água. Mas, então, Bruna, eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço pelo teu interesse em fazer uma live comigo, mesmo não sabendo ainda quanto que eu vou te cobrar depois da live, porque eu sou judeu, e eu cobro por minuto, sabe? Então desliga essa coisa. Eu vou desligar. Não vou desligar. E me conta, Bruna, conta pra todo mundo quem é a Bruna Agratezu. Não sei. Tu sabia no ensaio? Não, tu me perguntou coisas específicas. Coisas específicas. Tu é formada em arte cênica? Sou formada em teatro na URGS. Tu me perguntou como que funciona isso, né? De ser formada em teatro e trabalhar com teatro. Não, para de dizer que a gente ensaia, para as pessoas acharem que é tudo ao vivo. É tudo improviso. É tudo muito espontâneo. É tudo muito espontâneo. Ela é do teatro, é tudo improviso, é stand-up, eu não sei. Tá. E tu te formou em artes cênicas na URGS e... Eu me formei em teatro na URGS e logo em seguida eu já comecei a escrever Os Bastidores de Emma, que na época não se chamava Os Bastidores de Emma. E daí, a partir da escrita do livro, a coisa foi fluindo. Aí conheci o Maurício na editora Metamorfose.
No curso de formação da editora Metamorfose. Isso. Mas tu, desde pequena, eu sei que já não faz tanto tempo, tu tá com 5. Tá bom, 25, vou acreditar. Tu sempre teve essa dúvida entre teatro, entre a literatura, tu sempre gostou das duas atividades? Não, a literatura eu nunca tinha cogitado. Nunca tinha cogitado? Não, quando eu fui prestar vestibular, eu tava entre teatro, entre publicidade e entre psicologia. Olha só. E daí eu optei pelo teatro, a casa caiu, obviamente. Eu morri de fome. Mentira, estou aqui hoje fazendo lives. Sim, é que tu ainda não sabe o que tu vai pagar depois pela live, mas enfim. Ah, então tu ficou entre psicologia, artes cênicas e... Ah, a Jacira disse que tá aqui também. Ah, Jacira Fagundes, outra querida. Jacira, obrigado pela presença. Ela lançou recentemente a Cadeira Contadeira. Cadeira Contadeira. Fez uma live especial numa sexta-feira para divulgar, numa quinta-feira, para divulgar o lançamento do livro dela, que seria na sexta-feira. Obrigado pela presença de todos que até agora nos acompanham. Estamos aqui com a Bela e a Fera. E agora uma leve mensagem dos nossos patrocinadores. Não temos patrocinadores ainda. Mas, Bruna, então tu ficou entre artes cênicas, entre publicidade e entre psicologia. Isso. E a literatura, como na condição de a Bruna escritora, ela surge para ti em 2016. 2016. Quando eu tive a necessidade de escrever essa história. Quando teve a necessidade de escrever essa história. E daí ela veio como uma catarse, assim. E tu nunca havia feito antes do curso de formação da editora Metamorfose alguma oficina literária, ou se interessada, Assis Brasil, Charles Kiefer? Não. Foi simplesmente... Caí de paraquedas na Metamorfose. Caiu de paraquedas, literalmente, na Metamorfose. Isso. E desde então, já com essa... Eu até... falar um pouquinho sobre a Bruna. Eu tive o privilégio de participar com a Bruna em 2 coletâneas de contos, antes de lançar o meu livro. O meu pai. O teu pai, o seu Valdir Tessuto? É. Ah, ele mandou alguma pergunta? Não, ele mandou uma cara. Ah, mandou uma cara? Eu mando outra cara para ele. Quando eu lancei meu livro Relatos e Delírios, eu tive a oportunidade de participar de 2 outras coletâneas de contos. Eu acho que eu sou contista por natureza e participei junto com a Bruna da coletânea Diálogos. O problema da live é que por causa da câmera a capa sempre sai invertida. As pessoas têm que ler em hebraico de trás para frente, mais ou menos. A Bruna participou da coletânea Diálogos com o conto... Não lembro o título. Não é esse o nome do título, não é esse o título. Desencontro. Verdade. Desencontro. E participou também comigo da coletânea Anti-Heróis, que é uma bela capa também. Acho que até prefiro essa capa do que a capa do Diálogos. E eu gosto mais do meu conto nesse do que no Diálogos. Do que no Diálogos. Hoje o Diálogos... E tu lembra o nome do teu conto nessa coletânea? A Dívida. A Dívida, muito bem. Aquela dívida de anos atrás. E tu, Bruna, tu teve essa oportunidade, tu tá tendo essa oportunidade de agora lançar o teu primeiro livro, agora em novembro. Vai ser uma narrativa longa, mas tu já se experimentou em outros gêneros, narrativa curta. Tu percebe que tu é uma autora iniciante que, por exemplo, ao contrário de mim, que sempre publiquei contos, e outros autores que só publicaram um gênero até agora, tu já te experimentou em outros gêneros. E tu saberia dizer assim se tu se encontra mais na narrativa longa, na narrativa curta? Como é que foi pra ti assim esse processo? Nunca tinha pensado sobre isso. Eu sei, lá em literatura é psicologia, gente. É uma psicanálise. Eu acho. Psicalive? Não sei. Desculpa. Aí eu até já me perdi agora. Desculpa, eu tenho esse problema. Não, eu acho que a escrita dos Bastidores de Ema foi uma coisa que aconteceu muito natural, porque foi uma necessidade minha de catarse, de colocar essa história em algum lugar. E ela não cabia num conto, não cabia... Sim, numa narrativa curta. Não cabia numa coisa curta e ela é uma narrativa longa. E daí, quando eu escrevi os 2 contos, tanto do Anti-Heróis quanto do Diálogos, eu já estava escrevendo a narrativa longa. Ah, tu interrompeu a escrita pra... Não cheguei a interromper, foi tudo ao mesmo tempo, assim, né? E como é que tu se sentiu com contos, assim? Tu sentiu... tu se sente, assim... Por exemplo, a gente teve aula com a Letícia Wierchowski. Ela disse... Ela até foi quando eu me formei no curso de formação de escritores da Metamorfose,
Ela foi a nossa paraninfa. Foi a minha paraninfa. Também foi a tua paraninfa, né? A gente se formou junto. Ah, é verdade, desculpa. Era tu, tem razão, desculpa. Ela comentou nas aulas dela que ela já tentou escrever contos, mas ela não gostou dos contos que ela escreveu. Ela mesma diz que é romancista, que com ela é missão cumprida, como ela disse. E tu se sentiu assim, essa coisa com relação ao conto e à narrativa longa, tu já sabe qual é o teu chão, assim? Não. Não? Já pensou sobre isso, Bruna? Não pensei sobre isso. Não pensou sobre isso? As pessoas até me perguntam assim, já sabe o que tu vai escrever depois? Não sei. Não sabe. Não mas Eu acho que é o que vai nos tocando, assim, né? O que vai nos... O sentimento que vai movendo. Tu acredita nisso, assim? Tu já falou que o teu livro Os Bastidores de Ema foi uma catarse, tu extravasou os teus sentimentos. Tu acredita nisso da inspiração, dos sentimentos? Ou tu acredita em transpiração, aquela coisa de tu ter um horário de trabalho, ter um horário para escrita, dividir o teu tempo entre ler, escrever? Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Eu acho que sem sensibilidade a gente não escreve nada. A gente tem que ter uma coisa humana nisso, né? Uma coisa que nos toque, o que nos move para escrever, né? Mas, paralelo a isso, tem um trabalho, né? Que é, às vezes, a gente sentar ali e tá. E agora? E agora? Ou depois que escreveu tudo, pegar o texto e começar a lapidar, né? Transformar ele. Luísa Tessuto, acho que é parente tua. Tudo meus parentes. Estamos assistindo Kátia e Elcio, que é o namorado da minha mãe. Rafaela Tessuto. Minha prima. Tua prima. Viu? Tá a família toda. A família toda. Não, eu te agradeço. E agradeço a presença de todos aqui no Live Literatura. E estejam todos no meu lançamento também. Estejam todos no lançamento. Parece que eu tô com olheira, né? Não. É coisa da câmera. Tu não tá com olheira, assim. Ela tá com olheira. E... sim, a gente estava falando dos bastidores de Ema. Eu coloquei ao longo só para uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu coloquei o link da pré-venda do teu livro na descrição desta live. Teu livro já está no período de pré-venda. Isso, ele abriu pré-venda. Quem quiser já comprar, pode entrar. Eu fiz assim como se fosse no Instagram, né? Que é a raça. É mesmo. Não, daí entra lá no link, compra e daí pode retirar durante a Feira do Livro. De preferência no dia que eu vou estar autografando, né? Que daí vai lá, retira o livro e leva na sessão de autógrafos. Vai ser no pavilhão de autógrafos. No dia 13 de novembro, às 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. E... Maurício estará chegando de lua de mel, ele não sabe se vai conseguir chegar. Não, eu vou conseguir sim, eu acho que conforme for assim, conforme for as coisas na lua de mel, eu já fico por ali. Tô brincando, Letícia. Ela tá te vendo. Imagina que legal, hein? Olha isso. Não, já vamos. Que chato. Mas eu divulguei ao longo dos últimos 2 dias a tua capa, a capa do teu livro. Eu gostei bastante da capa do teu livro. Foi tu que tirou a foto? Foi eu que tirei. O título do livro também foi uma ideia tua ou uma sugestão do editor? Não, foi minha. Eu nem sei te dizer assim, racionalmente, como que surgiu o título, mas eu já estava escrevendo o livro. Eu adorei o nome, Ema. Eu posso dar um leve spoiler? Vai. Eu fiquei um pouco decepcionado que não é o nome da protagonista. Ela é a personagem. Ela é a personagem da protagonista. Emma tem alguma coisa a ver com Emma Stone? Com as atrizes Emma Stone, Emma Thompson, Emma Watson? Nem com a Bovary. Nem com a Bovary. Não. Tô bem de adivinhação. Mas eu gostaria até, já aproveitando, para dar uma lida na tua sinopse. A tua sinopse já me intrigou bastante. Lê aí, vai. Vamos lá. Põe. Vai, treina a voz, faz os aquecimentos. Os aquecimentos. A magia do teatro esconde o bastidor. As máscaras sociais disfarçam as dores. Após vivenciar a ruína de suas relações e de ser expulsa de seu espetáculo, às vésperas da apresentação final, Bea, intérprete da personagem Emma, conhece a depressão e o transtorno pós-traumático. Uma narrativa delicada e ao mesmo tempo contundente sobre relações, amores e perdas. Muito boa essa sinopse. Tu que escreveu? Até a parte do pós-traumático fui eu. Depois foi nosso querido editor, Marcelo Spaldi, que deu o ar da graça e botou no finalzinho ali. Né? Mas ele tinha botado, ali tá relações, amores e perdas. Ele tinha botado outras palavras que eu achei muito... Não.
Daí eu botei Relações, Amores e Penas, porque eu achei que tava mais coerente. Mas o teu livro eu acho que ele se vende muito bem pelo título, que está muito bom, pela foto da capa, que também está muito boa, e pela sinopse, porque ela dá um sabor assim da história, mas ela não entrega assim ela dá uma leve sinopse, dá uma leve pincelada. Estou tentando aqui rebuscar alguma palavra, né? Tu sabia, né, que a gente tem uma trajetória um pouco parecida, porque eu também me aventurei pelo teatro. Ao contrário Mentira, de... É verdade, mentira. é verdade. É verdade, um judeu não mente. A gente, pelo menos, enfim... Mas ao contrário de ti, eu não estudei na URGS, não fiz artes cênicas, enfim, mas me aventurei. E o meu ápice no teatro foi quando eu participei por 2 vezes consecutivas do projeto Novas Caras. Que, para quem não sabe, é aquele edital que existe para a ocupação dos teatros da cidade, aonde um novo grupo ou um novo ator ganha uma visibilidade de 1 mês para ocupar um palco da cidade. E eu, por 2 vezes consecutivas, muito mais graças aos diretores que estavam comigo e aos grupos que estavam comigo, porque foram 2 grupos separados, eu tive essa felicidade de participar 2 vezes desse projeto Novas Caras, e foi meu ápice, assim, né? Depois desse momento, assim, começou o declínio, até que chegou um diretor para mim e perguntou: Maurício, tu gosta do teatro? Eu adoro teatro. Então mostra um pouco de respeito e abandona o palco para sempre. Eu precisei arrumar outra coisa, comecei a escrever, cheguei no Relatos e Delírios. Faça propaganda aí, vai. Fiz o Relatos e Delírios e tudo. Recentemente eu recebo uma carta de um editor: tu gosta da literatura? Eu adoro a literatura, eu amo escrever. Então sai. Então mostre um pouco de respeito pelos mestres e abandone a literatura. Bom, agora estou fazendo lives, né? Vamos ver até quando. Uma bobagem, tem que fazer um showzinho. A Bruna é a única pessoa que ri das minhas piadas, que coisa fantástica. Eu sou muito legal. Ela é muito legal, ela é muito querida, por isso que eu não vou cobrar tanto dela por essa live. Mas então esse teu livro, ele veio de uma catarse. E tu consegue, assim, me dizer, houve trechos, assim, que foram mais difíceis para tu escrever, para tu elaborar, como é que tu... Porque... É uma coisa muito curiosa, porque assim, eu comecei a escrever isso, aí um dia que eu tava muito ruim, assim, eu peguei o computador e começou a sair. Claro que nada disso foi aproveitado, porque era um dramalhão. Então eu acho que a parte mais difícil foi começar. A parte mais difícil foi começar. Mas tu... como é que... deu um grito aqui. A tua rotina para escrever uma narrativa longa, tu se afastava, conseguia se afastar muito, assim, tu conseguia... Porque eu acho que o grande problema de escrever uma narrativa longa, talvez mais do que uma narrativa curta, é essa questão de tu estar sempre ligado na história, sempre a mesma história, tu tem que estar literalmente perseguindo os personagens, lendo e relendo. Como é que era pra ti, assim? Não, tem partes que eu posso até... Não, tu não vai me mandar fazer isso, mas que eu posso até declamar, porque eu sei de cor. Declama? Não, de jeito nenhum. Declama, por favor. Não. A live declamação com Bruna Tessuto, né? Japonês. Agora até perdi o que eu ia falar. Eu perguntei sobre a questão da rotina pra escrever. Sim. Faz 2 anos e meio que eu tô com isso todos os dias dentro da minha cabeça, né? Então as pessoas até me perguntam: o que tu vai fazer da vida agora? Não sei. Eu vou lançar o livro e vou tentar me desapegar disso. Sim. Mas é uma coisa que tá muito impregnada. Essa questão, assim, que tu tá falando é interessante, porque como é que tá sendo para ti? No primeiro momento tu estava preocupada apenas com a escrita. Agora tu também tá tendo que se divulgar. É a realidade dos escritores brasileiros. Como é que tá sendo essa experiência para ti? Tu, por ser do teatro, tu já me parece ser uma pessoa que é desinibida, assim, já experimentou muitas coisas no palco, já... Mas é que no palco a gente tem coragem de fazer coisas que a gente não tem coragem de fazer na vida. É verdade, A gente veste uma máscara e sai fazendo. É verdade, gente, tiveram até coragem de me colocar no palco, é fantástico isso que ela tá dizendo, eu confirmo. Mas tu já tem um site? Sim, tá sendo feito o site. Uhum. Eu vou dar pro Maurício divulgar quando eu tiver. Claro, por favor. Ele divulga aqui. O que tu perguntou? Eu perguntei, não sei, está rindo aqui. Eu perguntei sobre essa questão de tu estar se divulgando pra ti. Sim. Não, aí que entra uma coisa curiosa. Como eu tô há muito tempo escrevendo isso, que 2 anos e pouco dentro de uma história é bastante tempo. Tá certo que Érico Veríssimo passou 10, mas eu não sou o Érico Veríssimo, então
Eu fiquei 2 anos e meio. Então tem já muita gente que tá nessa expectativa, sabe? Então Sim. as pessoas já estão, tá, Bruna, chega. Tô louca pra ler isso porque tu não para de escrever isso. Teve alguma pessoa da tua família ou do teu círculo de amigos que foi a primeira pessoa que disse, olha, tu deveria escrever, tu escreve textos bonitos, eu acho que tu deveria investir nisso. Minha Dinda! A tua Dinda! Ah, elas são ótimas. Não, daí eu vou contar a historinha. Pode contar. Foi através, eu publiquei uns textos no Facebook, e daí a minha Dinda leu, e ela veio falar comigo. E daí ela disse assim, ai Bruna, olha só, ali teus textos, eu gosto muito do que tu escreve. Eu vi que tem um curso de formação de escritores num lugar chamado Metamorfose. Não quer fazer? Eu te dou de presente. Ah, ela disse, te dou de E daí ela me deu de presente. E daí foi aí, aí depois eu quis trabalhar na Metamorfose, né? Na editora Na Metamorfose. editora Metamorfose. Inclusive, tu dá aula de teatro. Sim, daí A comecei gente a já falou trabalhar disso lá. ou foi no ensaio? Acho que foi necessário. Então fale de novo que tu dá aula. Daí comecei a trabalhar na Metamorfose, paralelo à escrita do livro, né? Mas lá que eu tive a chance de agora estar lançando. Aí comecei a trabalhar lá, fazer os eventos lá. Aí no início desse ano eu botei um grupo de teatro, que até a Adriana, que tá dele a comentar aqui, faz. Ela que foi a Branca de Neve lá no... Ah, no dia do lançamento do meu livro tinha uma Branca de Neve. Não era a Branca de Neve, era a madrasta da Branca de Neve. Ela era madrasta? Ela era madrasta. E tu tava desangado, né? Não. Ah, não, tu não, desculpa, gente, piada infame. Eu não era um anão. Não era o anão. Ah, não, nem quis dizer isso. Mas tu era quem? Tu era o... Eu tava de Orange is the New Black. Eu tava de presidiária. E tu foi presa por quê, Bruno? Ai, por muitas coisas. Prefiro só falar quando a gente desligar a câmera. Eu acho que essa live vai durar umas 24 horas, então. Quanto tempo que tá? Não dá pra ver? Por segurança, eu não vou interromper a live. Não interrompa. Mas e por justamente tu estar inserida ali na editora, isso também te dá uma tranquilidade agora porque tu acompanhou o meu lançamento, o lançamento de outros autores que eles estão lançando. Como é que está sendo assim para ti ver novos autores e ser agora uma nova autora? Ai, é meio surreal, eu não acredito ainda que eu tô lançando livro. É muito surreal, né? Muito surreal. É muito Porque surreal. começou com uma coisa na minha cabeça. Eu disse, eu vou escrever um livro contando essa história. Todo mundo na volta disse, ah, tá. Duvidaram? Claro, ninguém sim, vai escrever um livro. Bruna, escreve outra coisa. Ai, Bruna, não. Mas pelo peso da história, pela Acho que sim, carga da história? Por ser uma catarse, né? Por ser um processo meu, né? Que Uhum. veio de uma experiência emocional minha. As pessoas, não, vai escrever outra coisa, faz outra coisa. Né? Ah, mas porque achavam que talvez não te fizesse bem reviver isso. Por isso, e também pela questão de, quem é que vai... Não, como é que... Difícil publicar livro, né? Até parece que vai conseguir. Não é bem assim, vai fazer outra coisa. Agora tu tá rindo das pessoas, agora tu... Tô pisoteando em cima de todo mundo, dizer, olha só. Tem que ir lá agora pra pedir desculpas no dia 13 de novembro, todo mundo. Todo mundo que disse que era pra eu escrever outra coisa, que era pra eu fazer outra coisa, tem que ir lá comprar meu livro, pedir autógrafo. E eu lembro quem são as pessoas que disseram. Tu lembra? Eu lembro de todas elas. Eu não vou, eu ia fazer uma pergunta, mas é muito comprometedor, não vou fazer, tá? Não, vou ficar quieto. Meu lado maldoso. Eu sou o bom Maurício, na verdade, não sou Maurício. Meu Deus. Sim, as piadas. Tu é a única que ri das minhas piadas, eu vou abusar das piadas. Mas eu ia te perguntar uma coisa, já que a gente tá... Coisa chata isso aí, pergunta, a gente tá batendo um papo, eu não sou um entrevistador, é um live literatura, gente. Eu sou um web crônica semanal, de lives ao vivo. Aí ele vai fazer a piada, sem dublê. Sem dublê as piadas. As risadas também são sem dublê. Quando tu lançou esses outros 2 contos aqui, do Anti-Heróis e do Diálogos, tu sentiu assim a expectativa das pessoas, porque a tua família já sabia que tu estava escrevendo uma história maior. E esses contos que tu escreveu, eles têm alguma relação com a tua narrativa longa? Não. Ou eles não seriam assim como se chama um spin-off? Não. Uma narrativa paralela aos Bastidores de Ema? Não tem nada a ver. E eu tava tão já mergulhada dentro dos Bastidores de Ema, que eu acho que nem tinha esse nome na época, que eu não divulguei muito quando eu participei das coletâneas. Eu avisei as pessoas mais próximas, assim, mas eu deixei pra fazer o boom mesmo quando fosse o livro solo, né? Eu acho que isso também acaba sendo... Foi uma preocupação que eu tive também quando eu estava para lançar o meu livro. Quando eu participei também dessas coletâneas, eu também
resolvi não divulgar o lançamento desses livros, porque eu tinha medo também que no lançamento principal do meu livro individual... Sim, tanto que tiveram algumas pessoas que foram nas coletâneas, eu falei, tá, mas vocês vão no livro... Ah, tu ressaltou, né? Não, quando for o meu, vocês vão também, né? Sim, Bruna, estaremos lá, então... E tu já então, conseguiria... Sim. E tu já consegue definir um público pro teu livro? A pergunta é cruel, eu sei, mas... Eu acho que por abordar a depressão, pessoas que têm a doença ou que convivem com quem tem a doença se encaixariam nesse público, né? Eu acho que é um olhar de quem vive a doença de dentro. Uhum. Então eu acho que essas pessoas poderiam se interessar pela história. Porque é um tema meio tabu ainda, né? As pessoas muito tabu. não... As pessoas interpretam a depressão como Ai, simples tá com tristeza. preguiça. Tá com tristeza. Tá triste. Não, vamos dar uma volta. Gente, vamos numa balada. Não! Não! Vamos beber pra passar. Não, seu idiota! Não! Então a Bruna é psicóloga, aí entra a Bruna psicóloga. Viu? Eu queria fazer psicologia. Viu? Mas tu chegou a conversar com alguém do meio, assim, algum psicólogo, algum psiquiatra, alguém que tem algum domínio, alguma informação, assim? Não, eu escrevi da minha experiência com a depressão. A tua experiência. Eu escrevi a visão de quem vê ela de dentro, né? De quem vive ela. Então eu usei essa experiência para colocar no livro. E também no livro tem uma psicóloga, e daí é inspirada na minha psicóloga da vida real. Né? Muitas coisas que eu troquei com ela, muitas conversas entre nós duas, eu usei pro livro. Ela tá ciente disso, tá? Eu não tô... Eu até ouvi dizer que tem um personagem baseado em mim, é verdade? O assassino? Maurício. O assassino, não é? O Bom Maurício. O Bom Maurício. Sabe que o teu livro, eu não sei se... não sei se tem a ver com a outra live que eu estou pensando em fazer sobre o livro Em Algum Lugar do Passado, que foi adaptado para o cinema na década de 80. Me lembrou um pouco o teu livro. Eu não consegui ler todo o teu livro ainda, na verdade, porque tu me mandou pelo computador e eu tenho uma dificuldade de ler pelo computador. Eu sou meio cegueta. Mas eu estou muito curioso para ler o teu livro. Inclusive, como eu disse, tua sinopse está muito boa. Eu vou parar de enrolar e vou chegar onde eu... Eu não sei se tu já viu esse filme, Em Algum Lugar do Passado, mas ele me lembrou um pouco a tua história, porque se passa algumas coisas em bastidores de teatro. Sim. E eu, na verdade, eu tenho um carinho por histórias que passam por bastidores, assim. E dentro disso eu te pergunto, algum filme ou algum romance, algum conto, alguma coisa com bastidores, assim, algum outro autor com a sua obra te inspirou para tu ter um norte, assim, porque o sentimento eu sei que tu já tinha Sim. uma vivência que tu queria escrever sobre ela. Bom, no livro eu utilizo 2 textos dramáticos, né? Os personagens estão montando 2 textos dramáticos. Eles estão... Então existe muito do universo de 2 dramaturgos dentro do livro. O livro, eu digo que ele talvez tenha 2 partes, né? Do início até o meio é muito os bastidores de uma peça de teatro mesmo, né? Um elenco envolvido numa peça que está montando e tal. E da metade pro final é a experiência da protagonista com a depressão e o TEPT, né? Que é o transtorno pós-traumático. Então tem uma virada ali no meio. Mas eu acho que, assim, através do universo desses 2 dramaturgos que eu passei pelo teatro. Chegou nessa... Mas e teu livro, ele tem... tu tem alguma pretensão de continuação? Ou tu acha que a história se encerra muito bem do jeito que está? Eu acho que ela se encerra. Até porque... Voltou? Voltou. Estamos aqui. Estamos aqui. Conectados de novo. As pessoas estão ali, estão comentando. O que você está fazendo, Maurício? Gente, a gente está apanhando aqui da transmissão. Voltamos. Estamos aqui, não nos abandonem. Não nos abandonem. Continuamos aqui, Maurício deu sei lá o que ele fez ali. Não fiz nada, foi Wi-Fi. Mas depois tu pegou e virou o negócio e começou a aparecer o computador. Enfim, continuamos. Continuaremos. Estamos aqui. E me diz uma coisa, Bruna. Digo. Tu já está te preparando, então. Tu disse que, segundo as pessoas têm te perguntado muito sobre o possível. Nem lancei esse ainda, as pessoas querem saber do outro. Mas isso é bom, as pessoas estão te aceitando como autora. Tu tem já uma pretensão, assim... porque o Stephen King, eu sempre falo do livro sobre a escrita, que eu acho que é um livro que foi... maravilhoso. Chegou a ler o livro? Li.
leio o livro também já... Ele dá sempre, ele recomenda sempre uma pausa entre uma obra e outra, pelo menos é o método dele. Eu, quando lancei o meu livro, achei que não tinha que dar essa pauta, estava um pouco ansioso, assim, aquela coisa, agora que eu comecei e tal, pá. Mas eu vi que é sempre bom dar uma pausada, assim. Tu tá, assim, tu consegue agora, eu sei que tu tá bem na fase da divulgação, e eu sei que é muito cruel perguntar para ti um projeto após o lançamento do teu livro. Mas tu já tem uma ideia, assim, no sentido de, olha, eu vou me dar um X tempo, esse vai ser meu único livro, eu pretendo continuar, foi uma catarse de um livro só? Não sei te responder isso. Não, realmente não sei te responder. Eu acho que se eu for escrever outros livros contando outras histórias, eu primeiro tive que me livrar dessa. Sim. Eu tive que arrancar essa de dentro de mim e dizer que ela não é mais minha, ela é do mundo. É do sim, acaba sendo. Aí se depois disso outras para histórias... Para o bem e para o mal, porque aí as interpretações são diversas. Ai, espero que mais pelo bem do que pelo mal. Chega de mal nessa história, né? Mas tu estava dizendo... Sim. Acho que eu te interrompi de novo, desculpa. Não sei o que eu estava dizendo. Eu também não. Eu tava... não, tu estava falando sobre essa coisa de repente não ser autora de um livro eu não só. não sei se vão surgir outras histórias, não sei. Eu tô nesse ainda, não consegui sair desse ainda. Sim, até aí não tem por que sair, tem até novembro, tem compromissos. Sabe que não acaba após o lançamento, tem a divulgação, tu vai provavelmente ser convidado para participar de outros eventos. De outras lives. De outras lives, claro. E tu já pensou em alguma coisa do tipo encenação, alguma coisa, eu sei que o livro fala sobre bastidores do teatro, mas alguma encenação, assim, tu já pensou... Nós temos, por exemplo, na Metamorfose, o Gilberto Fonseca. Que fez minha orelha. Foi ele que fez a tua orelha? Uhum. Foi ele que fez. Eu queria muito ter o teu livro em mãos para mostrar. Ah, eu também! Eu também! Mas ele tá sendo impresso. Hoje eu tava lá na Metamorfose e daí chegou uma caixa assim com todos os livros que vão ser lançados na feira. Menos o meu. Ah, para? Sério? Sim. E daí eu abri um por um naquela expectativa. Arrancou ali? Arranquei. Não, eu tô falando, tá? Não tô falando. Mas o que houve? Foi extraviado? E daí o Marcelo disse, é que o teu foi mandado um pouquinho depois. Talvez chegue amanhã. Ele fez um suspense. Eu acho que foi tudo proposital, tudo calculado. Tudo calculado. Sobre também essa... Como é que é pra te lançar na feira do livro? Muito louco. Porque a gente tem uma trajetória até bem parecida. Eu falei do teatro, das minhas experiências no teatro, assim, que foram... Enfim, não vou repetir tudo aquilo. Mas a gente começou praticamente juntos nessa coisa da metamorfose, assim, da editora Metamorfose, do curso de formação. A gente começou a ter essa metamorfose na nossa vida, mais ou menos... Muito poeta isso. Muito poeta, claro. Filósofo. É live e poesia. A gente começou a ter essa virada na nossa vida num momento parecido. Sim. Então, eu sei da importância da Feira do Livro. Não, a Feira do Livro foi uma escolha, porque desde que eu era bem pequena, assim, a minha tia... Não faz tanto tempo, né? Você tem o quê? 19? 25. De altura eu não cresci muito, mas de idade o tempo foi passando. Mas enfim, desde que eu era bem pequena... Não, mas eu gosto. Tu não, eu não aparento ter 25. Não, tu não tá colheira, não, como tu tem a câmera que deforma. É o problema do teu negócio. É o problema do meu negócio. Tá, enfim, Maurício, deixa eu falar. Tá, desculpa. Quando eu era bem pequena, minha tia Vera, me levava todos os anos na Feira do Livro. Então eu criei esse gosto, esse desejo, essa anseio. essa relação com a feira. Então, quando tinha várias opções de onde se lançar, eu me atirei na Feira do Livro. Disse, não, tem que ser aqui. E lá estarei, se tudo der certo, se nada acontecer até lá. Não te assusta ser um evento assim que causa dispersões, assim, no sentido de ter outros autores, não te intimida? Não, estarei lá com a Adriana, que está nos assistindo. Sim, estaremos Adriana. de mãos dadas, uma do lado da outra. Sim, me esperando chegar do... Esperando o Maurício chegar da lua de mel dele. Eu também, espero voltar vivo dessa experiência, né? Mas, e tu, nesse momento, assim, tu também pensa... Tu já pensou, assim, na questão de digitalizar o livro, do e-book? Como é que tu enxerga isso, assim, de... Eu acho que todo caminho que tiver é bem-vindo, né? Todo palco é palco. Todo palco é palco. A rua é palco. A rua é palco. Aqui, ó.
Como é que é o nome desse ambiente? O gabinete do Maurício é um gabinete, palco. É o QG das lives. O Assim. QG das lives é um palco, estamos aqui. Né? A Adriana Machman comentou. Bem juntinha! Bem juntinho. Sim! Adriana, tu é a próxima, hein? Semana que vem ela não vai escapar. E ela vai te dar uma réplica ainda. E daí eu volto pra fazer a trajetória. Até o Gilberto. Até o Gilberto. Mas a Feira do Livro realmente ela... E tu também teve a experiência, bom, tu lançou o Anti-Heróis no Dado Beer. Estou. Ali no Dado Beer do Bourbon Country. No Country. E tu lançou... Chiquérrimo. Chiquérrimo, por sinal, sim, meu lançamento foi lá. E tu lançou a coletânea Diálogos ali no próprio espaço da Metamorfose. Isso. Então, além de tu ter lançado gêneros diferentes, tu lançou em Lugares diferentes. E tá agora com a chave de ouro, fechando com chave de ouro. Não fechando, porque eu acho que... eu acho que fecha e começa, né? Ao mesmo tempo. Tu tá dando um passo definitivo, assim, que é tu poder dizer, bater no peito e dizer que tu é uma autora com uma obra solo publicada na Feira do Livro, que é o melhor evento que a gente tem. Sim. Isso é muito legal mesmo. É uma coisa que... Aí às vezes eu fico, calma, falta um mês ainda. Falta um mês, né? Sim, falta um mês. É a mesma coisa que eu digo assim do meu casamento, faltam 2 semanas. Faltam 336 horas. Um pouco ansioso que eu sou. Mas vocês já pensaram em fazer alguma encenação? Tu tem um grupo de teatro ali na Metamorfose. Tu pensou em elaborar alguma apresentação, alguma performance com eles? Não estou nem falando dos textos do teu livro, mas vocês já pensaram algumas coisas? Porque eu acho muito bacana isso que vocês fazem de eventos de lançamentos de autores, vocês misturarem performances. Isso aí que a gente não falou, né? O grupo de teatro Metamorfose sempre faz intervenções, performances. Nos eventos da Metamorfose, que eles são lançamentos de livros. Tem o Sarau da Ana Mello, que a gente vai participar na última quarta-feira de outubro. Então esse é o próximo evento que o grupo de teatro vai estar vinculado. Que agora, a partir dessa semana, a gente começa a pensar o que a gente vai fazer. Tem que falar com a Ana também. Eu espero que ela assista. Ela tá dando aula agora, mas espero que depois ela assista. Vai assistir. A Ana acompanha o Live Literatura. Até eu vou fazer, ainda espero conseguir fazer uma live com ela. Eu já fiz uma live falando sobre o sarau literário dela. É verdade. E na Feira do Livro, o sarau dela, ele não ocorre apenas na última quarta-feira do mês. Ele ocorre em outros momentos, nesse período da Feira do Livro. Mas o grupo de vocês, assim, é interessante que a Metamorfose, a editora, ela oferece esse curso de formação de escritores, outros cursos que, se não são da literatura, assim, eles tocam em outros braços da arte, em outros segmentos da arte, mas convergem para a literatura, mas é interessante dizer que tem um grupo de teatro na Metamorfose. Tem, não é? A partir do início desse ano que a gente começou, e tem sido uma experiência muito legal, assim. Tem quantos aluninhos, quantos alunos? Na turma da tarde a gente tem 4 e na turma da noite 6. 6. Eu não entro, né, assim... Se tu quiser, né, Maurício? Se tu fizesse muita questão... expulso do palco, assim, já fui definitivamente expulso do palco. Mas é interessante que é um espaço que para ti proporcionou que tu continuasse no teatro e... Não, eu sou a prova viva de que tu pode ganhar a vida fazendo teatro e livro. Então, assim, eu sou a exceção à regra. Tu é uma pessoa que vive da arte, meu Deus. Tu é uma artista na verdadeira concepção da palavra, mas não é. Tudo que você fala, vai morrer de fome. Eu disse, não vai. Estou aqui como prova de que dá certo, gente. Mas é que eu acho que no momento que tu se propôs a fazer a faculdade que tu fez, tu tava... Acho que até por isso que essa questão do livro não tá te intimidando, porque tu já sabia o que era viver do teatro. Sim. Não é? Então, acho que... mas eu tava bem apavorada quando eu fiz a faculdade. Nossa, eu não sabia o que eu fazer da minha vida. Mas eu acho que mas é uma faculdade que te obriga a se virar muito, assim, no sentido de... Sim. E eu acho que é a mesma coisa que o autor no Brasil tem essa realidade. Então... eu acho que o meu caderninho de perguntas... Ele tem a cola aqui, que ele fica vendo tudo. O que ele vai me perguntar, que eu tô olhando aqui. É um roteirinho básico, mas eu acho que a gente já superou esse roteiro. Assim, a gente, vou falar um negócio, cagou pro roteiro. A gente tá aqui só na nossa... Vamos ser censurado. Censura nesse país. Nem brinca. Nem vamos brincar. Não vamos falar em política. Mas então, os bastidores de Ema...
Tá quase. Não, tá pronto. O Marcelo não te entregou hoje porque ele fez um drama. Eu sabia que tu vinha aqui. Fez um suspense. Queria te deixar assim numa pré-catarse pra tu chegar aqui. Ai, sim, acho que eu vou ter um treco a hora que eu ver o livro na minha mão, assim. Tu vai ter. Eu te digo que tu vai ter. Eu vou te dizer. Gente, eu não desabilitei. As pessoas comentam e fica dando um barulhão Barulhão assim, aqui. né? Não, já teve de tudo nessa live. Já teve barulhão, já teve interrupção cortada, transmissão interrompida. Já teve tu virando o negócio, parecendo virando de lá pra cá, piada. Vou aproveitar que a gente tá aqui num clima bem despojado e eu vou mostrar um pouco o cenário que a gente Isso, tá. não desliga, né, mãe? Não vou desligar. Olha só, é aqui que eu apoio sempre o celular. A Mafalda. A Mafalda aqui, a Mafalda de ponta cabeça, quase um Santo Antônio. E atrás fica o notebook para poder acompanhar se a live está sendo transmitida ao vivo ou não, se houve alguma interrupção. Vocês que também, assim como a Bruna, têm a permissão de se convidarem para uma live, ou então vocês têm o direito também de esperarem um convite pela live, vocês sabem... Agora tem que vir mais pra cá, vocês. porque tu botou o celular de uma outra Quem forma. faz live ao vivo sem dublê passa por isso. Mas, gente, os bastidores de Ema, 3 de novembro, às 17h30, no pavilhão de autógrafos Da Feira do Livro de Porto Alegre. da Feira do Livro de Porto Alegre. Tentarei estar lá com a minha amiga Bruna, com a minha amiga Adriana E com a Machman, tua já esposa. com a minha atual esposa, a minha então esposa, né? Ficou meio feio isso aí. E este foi o Live Literatura de hoje, assim, o meu primeiro Live Literatura numa segunda-feira, eu acho, você viu só. E com a primeira convidada que se convidou. Aí tu falando assim. Na verdade, né? eu sou teu convidado para fazer uma live contigo, eu não sei mais como é que é. Mas, Bruno, um recadinho final para os teus fãs, leitores. Sei lá, Maurício. É a live mais popular que eu já tive Estejam até. lá, comprem o meu livro. As pessoas estão comentando, eu fico olhando assim. Sou tua fã número... não, é tua fã, não é minha fã. Desculpa. Obviamente, né? Minha tia. Tua tia Mônica Tessuto. Viu? Tu aprendeu a falar meu sobrenome. Ah, O que ele se obrigou a fazer hoje. Até meu sobrenome Não, ele mas aprendeu a falar. live literatura é aprendizado também. Isso aí. Eu aprendi a botar coisa no story também, graças a ti. Viu? Porque a minha divulgação foi nos stories, dizendo, gente, olha lá. Olha lá. Ai, não sei, recado final, sei lá. Ai, que pena que acabou, né? É que eu nunca sei dizer uma frase de efeito, então eu passei a bola pra Ai, ti. tu acha que eu sei? Sabe sim, tu é do teatro. Fala a frase que você vai, tu é atriz, tu é do teatro. Faz aí. Tá, eu vou fazer uma frasezinha bonita, diplomática. Bruna, obrigado pela presença. Dá a mão aqui. Tu sabe que essa ligação custou 0,25 centavos por minuto. Foi um prazer te receber. Ai, prazer Eu te agradeço bastante porque tu me emocionou bastante. Beijo, Adriana! Beijo, Adriana! E esse foi o Live Literatura. Por gentileza, façam que nem essa menina aqui, se convidem para fazer suas lives ou esperem o convite, estejam Dia aqui. 3 de novembro de 2018, no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre, 5h30 da tarde, estejam lá, não me deixem sozinha, porque imagina, tá eu lá e não tem ninguém lá. Ai, pelo amor de Deus. Não, mas tem figurantes, né? Sim, eu vou te fazer descer do avião, Maurício. Não, eu desço ali. A gente faz lives ao vivo e usa figurante, não. Vou mudar um pouco o bordão para não ficar a mesma coisa. Estejam lá com os livrinhos para autografar. Que livro? Relatos e Delírios? Não. Os Bastidores de Ema. Os Bastidores de Ema. Não se esqueçam que o link do livro dela está aqui. Sim, gente, já está na pré-venda. Quem quiser já comprar, pode comprar agora pelo site e daí retirar na Feira do Livro. Retirar ao longo da feira, mas de preferência no dia que eu estarei autografando, né, gente? Please! Então tá, esta essa é a Bruna Tessuto, essa é a Ema Tessuto, Bruna Tessuto. Acerta meu nome, por favor. Esta é minha querida amiga Bruna Agra Tessuto, acertei? Ó que meus parentes estão tudo te vendo, eu já falo meu nome errado. É o nome deles também. Essa é a família Tessuto, nós estamos aqui no Live Literatura, nós fazemos lives ao vivo e quase nunca usamos dublê. Obrigado por acompanharem a gente nessa... Obrigada, gente, foi muito legal. Eu volto aqui depois que eu lançar pra falar da minha experiência lançando Volta, por favor. esse livro. Super. Só que a gente vai trocar de lado. Eu vou sentar aqui, aqui é mais confortável onde tu tá, dá pra ficar girando. Peraí que eu vou fazer uma foto da gente. Faz uma foto.
Peraí. Boneco da Disney. Tira de pertinho, assim. Peraí. Ah, ele vai fazer a propaganda do livro dele. Foi? Foi. Então fomos. Fumos. Beijos. Beijos. Abraços. Tchau. Tchau.